No programa de hoje você vai ver: a audiência pública discute a arborização urbana do Recife. O Anderson Florencio homenageia a grande loja maçônica de Pernambuco. E a casa de José Mariano entra em clima de Natal. Uma cantata lembra o nascimento do menino Jesus. O TV Câmara do Recife está no ar. Olá, começa agora mais um TV Câmara do Recife online. O problema da arborização na cidade, o replantio, a poda e a erradicação de árvores foi tema de uma audiência pública na Câmara. O evento reuniu diversos representantes do poder público e da sociedade civil. A reunião pública realizada no plenarinho da Câmara e presidida pela vereadora Marília Reis discutiu um tema fundamental para a qualidade de vida do recifense: a arborização. A falta de árvores provoca danos ambientais, como a formação de ilhas de calor. São locais da cidade onde ocorre aumento de temperatura por falta de vegetação. Desde o início do ano, a gente veio olhando e fiscalizando o que vinha acontecendo em relação à poda e à erradicação de árvores do Recife, em vários locais da cidade. E principalmente nas áreas que eram mais arborizadas, foi o que mais nos chamou a atenção. Então nós chamamos essa audiência pública para escutar a versão do poder público, a versão oficial, porque durante o acompanhamento dessas podas a gente escutava argumentos parecidos dos técnicos que estavam acompanhando o serviço. E ouvi também as colocações da sociedade civil. A professora de saúde coletiva da UPE, Tereza Maciel, criticou a erradicação de árvores no Recife e disse que a cidade precisa ser humanizada. A Organização Mundial de Saúde, ela pleiteia essa questão do habitat, que o habitat é fundamental para as questões de saúde, né? E também essa questão do modelo hegemônico de equipes de aglomeração. Os técnicos, eles se aglomeram, não dialogam, inclusive com aqueles que estão envolvidos no processo, que é o cidadão. E eles, em cada um, assim, sectarizados, vão decidindo coisas sem articular. Então, o que é que acontece? Então, as cidades vão sendo cenários de interferências desconectadas com o meio ambiente, com o cidadão, com o campo, o contexto social. O que é que se espera? Como é que se quer viver a cidade? Então, é a mesma coisa de você hoje, que nós ensinamos lá na universidade para os alunos de saúde, é que o médico ele não pode ser um técnico somente, que diz que aprende um protocolo, você entra o seu paciente, você não olha, você não conhece, não contextualiza como é a vida dele e passa um diagnóstico e um plano de ação. Então, os técnicos precisam ir para campo, eles precisam conhecer a população, eles precisam conhecer onde estão a fauna, a flora. Sei que as cidades vão mudando com o tempo, mas elas não podem ser também totalmente destruídas. O bioma, ou as árvores que lá existiam, totalmente destruídas, porque você vai matando a identidade do lugar. A diretora de Parques, Praças e Áreas Verdes da Enlurb, Gabriela Freitas, explicou como funciona o processo de erradicação de árvores. Nós somos uma empresa cujo objetivo é fazer a manutenção da arborização da cidade, tanto plantando quanto mantendo. E manter significa podar e, quando é necessário, erradicar. Nossos técnicos eles consideram que a árvore é um ser vivo. Em muitas situações ela está no estágio terminal, porque ela foi afetada por uma série de pragas e muitas dessas pragas não são passíveis de tratamento, porque não existem defensivos agrícolas que possam ser utilizados dentro da área urbana. Então, às vezes, surge uma praga. Essa praga é uma praga que vem, por exemplo, da cana-de-açúcar ou de alguma outra coisa que lá na fazenda de cana ela pode ser tratada, mas numa área urbana ela não pode. E essa praga acaba afetando de tal maneira a árvore que a gente tem que erradicá-la. A gente faz tratamento fitossanitário quando é possível. A gente procura fazer as podas que são necessárias para a manutenção da árvore. Fazer poda na cidade do Recife não é fácil. É um trabalho bem difícil em função de todas as interferências que a gente tem. Circulação de carros, circulação de ônibus, redes elétricas, redes hidráulicas, enfim, uma série de fatores. A gente sempre procura trabalhar conjuntamente com esses órgãos. E existe, sim, uma situação em que a população entra em contato com a Enlurb por meio do seu telefone 156 e solicita a erradicação de uma árvore porque aquela árvore está soltando muita folha
folha no jardim, porque a pessoa gostaria de mudar a posição do portão do carro e aí queria que aquela árvore saísse do meio. E nessas situações, realmente, eu vou lá, junto com uma empresa, o técnico vai, faz a avaliação e se não existir nenhuma recomendação técnica do ponto de vista de engenharia agronômica ou florestal para a erradicação da árvore, a gente não erradica. Integrante da Rede Meu Recife, Fernando Holanda, questionou os critérios de erradicação de árvores e a política de arborização implementada pela Prefeitura. Existe uma grande mobilização de vários cidadãos, né, nas redes e nas ruas, criticando as podas e erradicações que têm sido feitas tanto pela Enlurb quanto pela CELP. Então nós do Meu Recife nos mobilizamos junto a essas pessoas para que primeiro o poder público seja capaz de esclarecer o porquê essas podas e erradicações são feitas. E depois da gente pensar qual é o conceito que a gente tem de meio ambiente para a cidade para que a gente assegure qualidade de vida para o cidadão. Edson Simões, gerente de controle ambiental da Secretaria de Meio Ambiente, falou sobre o programa de plantio de mudas e de manutenção de árvores da Prefeitura. Hoje nós temos um quadro técnico responsável que vai através das denúncias e tem os plantios também, né? Hoje tem os praves, tem as compensações que são feitas dentro da cidade e é isso que a gente tem feito hoje dentro da cidade, né? Através do quadro que nós temos hoje na Secretaria de Meio Ambiente. Em números, qual é a meta da Secretaria para o plantio e também como é que está sendo, qual é o andamento do cumprimento dessa meta? Olha, hoje, o ano de 2015, nós chegamos já a mais de 1.200 árvores plantadas na cidade do Recife. Não é? Tem as compensações, elas são... a lei, depois da erradicação, tem um prazo que as pessoas têm para plantar e isso chegará a mais de 2.000 árvores só no ano de 2015. Após o debate, a vereadora Marília Reis fez uma avaliação da reunião pública. A conclusão que a gente chegou é que falta transparência, falta articulação entre os entes da Prefeitura, por exemplo, a Secretaria de Meio Ambiente e Enlurb, e até mesmo a CELP, que é uma empresa privada, mas que termina efetivando esse tipo de serviço de poda de árvores, que, na nossa opinião, é excessiva aos olhos de um leigo e que precisa realmente ser contextualizado com outras áreas, não somente em relação à engenharia agrônoma, enfim, ou somente a biologia, ou somente a questão social do papel da árvore, mas precisa que a gente contextualize com tudo e principalmente que a gente fiscalize a manutenção que essas árvores têm tido, porque se há uma árvore estragada que precisa ser erradicada, essa árvore está estragada por algum motivo e que, na nossa opinião, é falta de manutenção e que precisa ser fiscalizada. Foram feitos alguns encaminhamentos aqui e que vai ser colocado para frente nesse sentido? Nós vamos discutir agora internamente durante a tarde e ainda hoje nós vamos propor, inclusive a gente tem a ideia de propor um projeto de lei, que hoje é o último dia do ano para se dar entrada, e nós vamos discutir melhor e até o final do dia vamos efetivar esses encaminhamentos. O abolicionista, político e patrono da Câmara, José Mariano, foi também integrante da maçonaria. Uma história lembrada ontem, durante a reunião solene em homenagem à Grande Loja Maçônica de Pernambuco. Fundada em 6 de outubro de 1932, a Grande Loja Maçônica de Pernambuco tem entre os membros personalidades que fazem parte da história do Estado. É o caso do patrono da Câmara do Recife, o abolicionista José Mariano. Pela importância da instituição, o vereador Anderson Florencio resolveu prestar a homenagem. Para ele, homenagear a maçonaria é reviver a história. E para mim é uma grande honra realizar quem indicou esta reunião solene, por ficar marcado também, né, no meu currículo, de que a maçonaria, né, fez parte desse mandato, nessa 16ª legislatura. Então, para mim, é uma grande satisfação, na manhã de hoje, estar reunido num momento solene para homenagear a Grande Loja Maçônica do Estado de Pernambuco. Homenagear a maçonaria é rememorar o nosso patrono, José Mariano, que dá nome a esta Casa Legislativa, este maçom e figura da nossa história política, tão fortemente lembrado e comemorado por nós pernambucanos. Ilustres irmãos maçons da Grande Loja, é como ouvirmos que a maçonaria consiste em uma instituição que congrega homens de bons costumes,
solidários e transformadores da sociedade. Há quem diga que sua origem remonta às primeiras civilizações, egípcios, persas, gregos e outros povos, que vêm acumulando diversos conhecimentos desde então. O que podemos afirmar é que a maçonaria, sem sombra de dúvida, sempre foi uma escola iniciática de mistérios, alicerçada nos símbolos e na tradição. Ninguém ensina maçonaria para ninguém, é preciso vivenciá-la. Isso é algo comum em qualquer escola iniciática. Cabe aos seus membros absorver e praticar cada palavra, cada símbolo e detê-los em sua existência. Sua estrutura simbólica é muito rica e complexa. A interpretação dessa simbologia é responsabilidade individual do maçom. É no progresso da interpretação pessoal, dos estudos, dos seus ensinamentos, que se pode entender a sobrevivência da ordem maçônica. A moderna maçonaria, a franco-maçonaria, observa desde o século XVIII, em todo o mundo, princípios imutáveis, independentemente de raças e nacionalidades. Impõe aos seus associados a prática da caridade, a investigação da verdade, o culto e o respeito à pátria, amor à família e a crença no ente supremo, que é Deus. Homenageada a Grande Loja Maçônica de Pernambuco, foi fundada em 6 de outubro de 1932, em função de um grande movimento de maçonaria brasileira surgido no ano de 27, quando várias lojas maçônicas, reunidas em grandes lojas, iniciaram transformações de adequação ao novo momento maçônico brasileiro, em prática desde o Império pelo Grande Oriente do Brasil. Até então, a única organização maçônica em todo o Brasil. As grandes lojas adotaram um princípio confederativo, com a independência e a soberania de seus princípios, defendendo os valores democráticos e a permanente luta contra o arbítrio e o despotismo de seus dirigentes. Em nome de todos que fazem a Grande Loja Maçônica de Pernambuco, o vereador entregou o diploma ao grão-mestre Dimas José de Carvalho e ao secretário de Relações Institucionais da Loja Maçônica, Marcos Luiz da Costa Cabral. O Anderson Florencio contou um pouco da história de cada um dos homenageados. Um privilégio, como vereador desta casa, sonho este que sempre nutri, poder, na sessão solene de hoje, homenagear o seu pai, meu amigo, Marcos Cabral, que para mim sempre foi referência e sábio conselheiro, especialmente quando se trata das questões que envolvem o Recife, cidade que amamos. Inicialmente, o nosso intento seria homenagear Marcos Cabral, mas de pronto ele fez questão de repartir esta homenagem com todos os irmãos maçons, através da Grande Loja Maçônica de Pernambuco e do seu grão-mestre, Dr. Dimas José de Carvalho. Portanto, homenagear a Grande Loja Maçônica é também louvar a história de Pernambuco, do Recife e a vida de tantos pernambucanos importantes que, através do guarda-chuva da maçonaria, colaboraram também para formar a personalidade altiva, inquieta e destemida do povo pernambucano e da nossa capital. Finalizo citando o primeiro mártir da Revolução de 1817, Padre Roma, maçom, e com isso quero dizer também da imortalidade da maçonaria, instituição que atravessa o tempo pujante, destemida e com valores intocáveis, como este, externado por Padre Roma no ato do seu fuzilamento. Ele dizia, no ato que estava sendo fuzilado: camaradas, eu vos perdoo a minha morte, lembrai-vos na pontaria de que o coração é a fonte da vida e atirai. No discurso, Marcos Cabral voltou no tempo para relacionar a história da Câmara com a maçonaria. Porque aqui nessa casa, o Barão de Lucena, o Henrique Pereira, ele era uma figura, Henrique Pereira de Lucena, nascido em Limoeiro, em 1835, e que governou a província de Pernambuco entre 1872 e 1875, ele estabeleceu, ele fez aqui, nesta casa, neste local,
a primeira escola de formação de mulheres, a chamada Escola Normal. Daqui ecoou durante muito tempo a figura de cantada em prosa e verso pelo cantor Nelson Gonçalves, a história da normalista. A minha normalista linda, linda. Então, saiu daqui. Saiu dessa escola normal, eram as normalistas que aqui andava pela cidade e que trazia o alvorecer desta praça, que é tão tradicional, que é a Praça Adolfo Cirne, onde está colocada a nossa Faculdade de Direito do Recife. E aqui ao lado, nessa praça também magnífica, que é a Praça 13 de Maio, onde houve o Congresso Nacional Eucarístico nos anos de 1939. Eu guardo a foto de meu pai e de minha mãe, de mãos dadas, aqui saindo deste local, que foi exatamente aqui. Então, essa história faz reunir que esta casa guarda similitudes imbricadas com a maçonaria e com a Grande Loja. É uma coisa assim, da maior coincidência. E aproveitou o momento para pedir o apoio da casa em algumas ações que lembram a história da instituição em Pernambuco. Mas nós gostaríamos de fazer um marco, e este marco seria colocado pela Grande Loja Maçônica de Pernambuco, na Praça da República, com o nosso, aqui está o croquis da praça, aqui está mais ou menos o desenho do que a gente planeja, mas pode ser evoluído, né? Pode ser evoluído, mas nós precisamos de apoio político na Câmara, que é mais fácil, mas, no caso da Prefeitura, para a gente andar com esse projeto, que é a instalação deste símbolo aqui da Grande Loja. A Grande Loja teria, de um lado, a história da Grande Loja, a história de Pernambuco, e nas outras faces, as vítimas de 1817 e as vítimas de 1824, que faz parte das datas simbólicas da bandeira de Pernambuco, né? 1654, a restauração pernambucana, nós temos 1710, que é o primeiro grito de República de Olinda, temos 1817, temos também 24, temos a Praeira de 46, foi a primeira Revolução Socialista do Brasil, né? Também encarregada sobre o filho do Padre Roma, que é o nosso Abreu e Lima, que participou com os chamados 500 e outras lojas maçônicas que lá tiveram. Então, eu passo às suas mãos para que agregue ao ofício que eu deixei em mão e, evidentemente, pedindo vênia pelo informalismo do gesto. O grão-mestre Dimas de Carvalho agradeceu a homenagem e disse que era uma honra estar na casa que lembra a história da maçonaria. Primeira e única instituição maçônica com soberania no Estado pernambucano a defender verdadeiramente os princípios de democracia e liberdade, respeitando os nossos ancestrais. A história de Pernambuco nos mostra que o nosso orgulho não é vão, não é Leão do Norte à toa, não é que a pátria nasceu aqui à toa. É a história que nos mostra. Soberania e liberdade têm e sempre tiveram na história da formação do nosso país, desde o seu descobrimento, o seu ninho, o seu porto seguro, o seu seio, o seu nascimento, aqui no sagrado solo pernambucano. É na mistura de heróis do povo, do sangue de heróis do povo com a terra deste solo, do nosso Estado, que se forjou a argamassa do que somos hoje. De defender os princípios de liberdade e de soberania a todo e qualquer custo, desde as épocas do Império, desde a formação dita e asseverada da pátria. Dimas de Carvalho falou da luta pernambucana na defesa da liberdade democrática.
e lembrou maçons que marcaram a história do Estado, como Frei Caneca e Luiz Gonzaga. Por ter a sua maneira cantado e desbravado este país todo, e como irmão maçom, fazendo shows para ajudar lojas a fazer filantropia, caridade e ajudar o seu semelhante, levou a história da nossa instituição também aonde pôde, como levou a história do povo nordestino. E nós conseguimos, juntamente com a loja maçônica Irmão Luiz Gonzaga, do Oriente de Exu, colocar na entrada daquela cidade uma estátua de 2 metros de altura que ficará eternamente para a posteridade, em pedra, granito, com o Irmão Luiz Gonzaga paramentado de maçom. Música e celebração marcaram as comemorações natalinas na Câmara do Recife. Corais lembraram com uma cantata o verdadeiro sentido do Natal. Isabel Ferreira tem 20 anos, 12 deles dedicados à flauta. Foi a minha mãe que me colocou na orquestra. Ela achava muito bonito as crianças tocando e daí vou colocar minha filha. Aí me colocou. Então eu fui crescendo nisso e nunca quis sair porque eu me apaixonei, né? Pela música e pelo instrumento. A flautista e outros 50 jovens fazem parte das orquestras de flautas do Alto dos Coqueiros e do Alto do Deodato II. Todo ano, fazendo um trabalho voluntário pela igreja, nós selecionamos algumas crianças, pré-adolescentes, jovens, que queiram ingressar no corpo musical da igreja. Então a gente dá aula de música, a gente dá aula teórica, dá aula de percepção e dá aula prática com o instrumento. Eles se apresentaram na cantata natalina promovida pela vereadora Aimé Carvalho. É a primeira vez que essa casa está realizando uma cantata, uma solene fora do lado externo da casa, e esse requerimento foi de minha autoria. Eu fico honrada com isso, porque é uma solene que vai se transformar num culto de agradecimento a Deus e pelo nascimento de Jesus, aquele que é nosso Salvador, que nasceu para que não morrêssemos. O evento teve significado especial para os cristãos que celebram o nascimento de Jesus. O sentido da cantata natalina, na realidade, é para nos lembrarmos do nascimento de Jesus. É claro que nós sabemos que Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro, mas sabemos que ele nasceu. Isso já é um grande motivo para nós louvarmos ao seu nome todos os dias. Porém, como vivemos no Brasil, o nosso calendário é romano e comemora-se no dia 25, então nós louvamos a Deus pelo nascimento de Jesus, que veio trazer ao mundo a luz que os homens precisam, desfazer as trevas e trazer a luz. Quando a igreja se reúne para cantar, a igreja está celebrando a essência do Natal, que é justamente o mais precioso que temos, que é o nascimento de Jesus. A questão de presentes, de festa, de ceia de Natal, isso aí é apenas um contexto comercial. Mas o verdadeiro sentido é este, louvar a Deus porque Jesus nasceu. O coral da Assembleia de Deus de Barra do Caçote também participou da solenidade. Foram 50 vozes cantando músicas que exaltam o espírito do Natal. Lembrar a todos que uma festividade é um evento diferente, não é? Porque nem sempre nós temos essa oportunidade, e essa oportunidade podemos dizer que é uma oportunidade ímpar, né? Que nós temos assim o prazer de fazer essa apresentação. E nós preparamos 4 músicas para esta ocasião. A cantata aconteceu no pátio externo da Câmara. Foi aberta ao público e presidida pelo vereador Eduardo Marques. Porque o espírito natalino deveria ser um sentimento que o povo, a gente levasse em nossas vidas todos os dias, de todos os anos, né? É importantíssimo esse evento aqui desta casa, que com certeza fará muito bem para todos que participarem. É uma honra estar aqui, né? Porque há tantos anos que a gente vê que muitos jovens que não valorizam, né? Muitas vezes a música, não valorizam a arte, né? E a gente está aqui usando esse instrumento
para cantar, né, para tocar músicas que nos trazem esse sentimento do Natal. Eu estou muito honrado, não só para mim, mas também para os meninos, né? Porque nós trabalhamos apenas na igreja e quando a gente tem a oportunidade de sair para mostrar esse trabalho, divulgar que não só com a música, mas também que o evangelismo que nós trazemos através da flauta é muito importante para chamar a atenção de muitas outras pessoas que não conhecem esse trabalho. E louvamos a Deus pelo projeto da nossa irmã Aimee e ter sido aprovado essa cantata aqui. Isso para a gente é honroso, porque não tínhamos esse privilégio de termos um culto aqui e hoje nós temos. Então louvamos a Deus por isso, pela vida do Projeto Cidadania, o Projeto Cidadania e a vida da nossa irmã Aimee, que tem sido realmente uma guerreira nesta casa, em prol do reino de Deus, e agradecemos a ela, ao nosso pastor, e principalmente a Deus e a toda a Câmara de Vereadores, ao presidente, ao prefeito da cidade, por que não dizer também que tem sido uma bênção para o reino de Deus aqui na terra. A gente fica por aqui. Para rever esse e outros programas, acesse nosso canal youtube.com/Câmara do Recife. Até mais!